Ele olhou para ela, no meio da tempestade, e sussurrou: "Me dê um motivo para ficar. Você me merece." Você lembra de um tempo em que as decisões pareciam ter o peso da eternidade? Este era um desses momentos para Elias. Ele estava parado na sala de estar, a madeira do piso úmida sob seus pés descalços, enquanto o cheiro salgado do Atlântico invadia a casa através das janelas mal vedadas. Sofia, sua esposa, estava de costas, a silhueta tensa contra a pouca luz que filtrava da noite. A voz dele era baixa, carregada de anos de promessas quebradas e silêncios pesados. Se você está sentindo essa tensão, já sabe o que é amar demais e se questionar sobre o valor desse amor. Deixe seu like, me diga de qual cidade você está assistindo essa história e se inscreva no canal para não perder o desenrolar desse drama intenso. Elias não esperou por uma resposta imediata. Ele via a umidade nos cabelos escuros dela, a forma como os músculos do pescoço se apertavam. Eram detalhes que ele conhecia há mais de uma década, desde que a encontrara em uma feira de rua, onde ela vendia pequenos quadros a óleo com os olhos maiores que o próprio futuro. Eles haviam construído tudo ali, naquela casa que parecia flutuar sobre as dunas, na ponta de uma enseada esquecida. A casa era velha, resistente, feita de madeira de lei que rangia sob a força dos ventos, mas a estrutura, como a alma deles, estava à beira do colapso. O mar rugia lá fora, um som grave e incessante que parecia prever o fim. Ele relembrou a viagem a Porto Seguro 10 anos antes, quando fizeram a primeira promessa. Sofia tinha o hábito de fugir quando as coisas ficavam difíceis. Ela não fugia fisicamente, mas se fechava em um silêncio cortante que o obrigava a rastejar por informações, por atenção, por qualquer migalha de afeto que lhe garantisse que ainda estavam juntos. Ele a amava pela paixão, pela forma como ela iluminava cada canto escuro da vida dele com suas risadas repentinas e sua arte vibrante. Mas essa paixão vinha com um custo alto. A certeza de que ela era indomável e talvez irremediavelmente egoísta. "Eu só preciso de um motivo que não seja apenas Sofia", ele disse, dando um passo à frente. O cheiro de jasmim, o perfume dela que resistia até mesmo à umidade da maresia, misturava-se ao cheiro metálico da chuva forte. "Você gastou o que tínhamos reservado para a hipoteca. Você me escondeu os avisos. Você achou que eu não merecia a verdade? É isso?" Sofia girou, e o rosto dela estava pálido, desprovido da cor vibrante que ele tanto admirava. Ela não chorava facilmente. As lágrimas dela eram raras, pesadas, quase violentas. Agora havia apenas uma rigidez defensiva. Ela vestia um suéter de lã cinza que ele havia dado, e o tecido parecia apertar-lhe a garganta. Seus olhos, normalmente de um castanho quente, estavam frios como vidro polido. "Eu não mereço ser julgada por um erro que cometi por medo", ela respondeu, a voz rouca, como se tivesse engolido areia. Ela falava de um erro que, para Elias, era a pá de cal. Ele tinha dado a ela a responsabilidade de gerenciar as finanças da galeria que eles abriram juntos. O sonho dela, justamente para mostrar confiança, para ancorá-la na realidade prática que ela tanto repudiava. E ela tinha falhado de forma espetacular, não apenas com o dinheiro, mas com a confiança que era o alicerce de tudo. O olhar dele endureceu. Ele não gritava. A sua raiva se manifestava em uma quietude perigosa que deixava o ar denso. "Medo de quê, Sofia? De me perder? E qual a ironia? Você fez exatamente o que tinha medo que eu fizesse. Você destruiu a fundação. E agora não temos nem mesmo o telhado sob nossas cabeças, pois os bancos ligam a cada hora." Ele apontou para a pilha de envelopes lacrados sobre a mesa de pinho. Envelopes que ele só encontrara naquela manhã, escondidos sob a correspondência comercial. "Você me tratou como uma criança que não podia suportar a má notícia. Você roubou minha capacidade de tomar uma decisão informada. Você tirou minha dignidade." Sofia respirou fundo, e o som era sibilante,
quase um assobio de dor. Ela sabia que ele tinha razão, e isso a machucava mais do que a culpa. Eu entrei em pânico, Elias. A galeria não está vendendo como antes. Eu vi o nosso sonho morrendo lentamente, e eu não queria que você visse. Eu peguei o dinheiro para injetar em uma nova linha de produção, para comprar materiais. Eu fiz isso para nós. Para nós? Elias riu, um som seco, sem humor, que ricocheteou nas paredes de madeira. Você me disse que estava comprando tinta acrílica, e eu descobri que você comprou ações de uma startup de tecnologia que nem sequer existe. E isso não é para nós, Sofia. Isso é para o seu vício em risco. É para a sua necessidade desesperada de ser a salvadora, a heroína. A menção ao seu passado com jogos de azar, algo que ele pensou ter ficado para trás anos atrás, atingiu Sofia como um soco. Ela cambaleou levemente, apoiando-se no encosto da poltrona de Vimy. O passado era uma ferida mal cicatrizada que ela odiava que Elias tocasse. Ele havia prometido nunca usá-lo contra ela, e ele estava fazendo isso agora. Mas ela sabia, com uma certeza brutal, que ele só quebrava as promessas quando ela quebrava a alma dele. Você está jogando sujo, ela sussurrou. Eu estou sobrevivendo, ele rebateu. Você me perguntou há 5 minutos por que eu estava arrumando a minha mala no porão. Eu estou arrumando a minha mala porque não há mais casa para arrumar. E eu estou arrumando a minha mala porque eu não sei mais quem você é, ou se o homem que você diz amar vale o seu esforço de ser honesta. Elias se virou, caminhando em direção à pequena lareira apagada, cujas pedras estavam frias ao toque. Ele observou a foto dele sobre a cornija. Um retrato de 10 anos, tirado na praia, onde o sol batia na areia e ambos sorriam com a imprudência da juventude. Eles se pareciam com 2 pessoas que acreditavam que o amor era invencível, uma força da natureza que ignoraria as tempestades. Eu não estou te abandonando por causa do dinheiro, Sofia. Ele continuou mantendo o tom calmo, apesar da dor lacerante em seu peito. Eu sou um carpinteiro, eu posso reconstruir o dinheiro, eu não posso reconstruir a confiança e eu não posso reconstruir meu senso de valor quando você o joga no lixo repetidamente. Se você não me respeita o suficiente para me dizer a verdade, por que eu ficaria? Me diga, Sofia. Me dê um motivo. O que você me oferece que justifique que eu fique aqui e aceite ser humilhado de novo? O silêncio que se seguiu foi quase tão alto quanto o mar. Sofia fechou os olhos, tentando organizar o caos dentro de si. Ela queria gritar que o amava, que ele era o ar que ela respirava, mas as palavras pareciam vazias diante do peso de suas ações. Ela tinha medo de admitir que a verdade era ainda mais complexa, mais feia do que ele imaginava. Não era apenas o dinheiro da hipoteca. Era o medo paralisante de que, sem a adrenalina do risco e o brilho ilusório de um sucesso rápido, Elias a acharia chata, previsível e a abandonaria de qualquer forma. Ela usava a instabilidade como uma armadura, acreditando que o drama a tornava necessária. Eu não sei o que dizer. Ela finalmente conseguiu dizer, e a honestidade na frase a quebrou. Elias não precisou de mais nada. O eu não sei era a confirmação de que ela não tinha lutado por ele, que ele não era o suficiente para ancorá-la em uma vida de integridade simples. Ele tirou a aliança do dedo anelar e o metal frio e fosco pareceu ofuscar-se sob a luz fraca. Ele a colocou suavemente sobre a pilha de envelopes dos bancos, ao lado dos avisos de execução. Então, eu vou te dar um motivo para eu ir embora, já que você não consegue me dar um motivo para eu ficar, ele disse. Ele caminhou para a porta, pegando a jaqueta de couro que estava pendurada no cabide. Eu mereço a paz, Sofia, e você não é a pessoa que pode me dar isso. Ao girar a maçaneta de latão, o vento entrou na sala como uma criatura furiosa, sacudindo as molduras na parede e espalhando o cheiro de ozônio e terra molhada. Elias olhou para trás uma última vez. Sofia estava parada exatamente onde ele a tinha deixado, imóvel, como se o choque a tivesse transformado em pedra.
Ele viu uma lágrima pesada deslizar lentamente pelo rosto dela, mas ele não hesitou. Ele sabia que, se ficasse mais um segundo, a raiva daria lugar à piedade, e a piedade o faria cair no mesmo ciclo vicioso de perdão e dor. Ele tinha que escolher a si mesmo. Ele tinha que escolher a dignidade. Ele saiu para a tempestade. O som da porta batendo foi abafado pelo trovão que rompeu o céu. Mas o eco daquele som permaneceu na sala. Sofia não correu atrás dele. Ela apenas afundou na poltrona, agarrando o tecido do suéter. Onde Elias via o medo dela como uma fraqueza que resultava em traição, ela via o medo como uma força motriz, uma desculpa eterna para seus desatinos. Mas agora, sem ele para perdoá-la, a força parecia apenas uma desculpa vazia. Ela olhou para a aliança sobre a mesa. A única coisa que sobrou foi o silêncio e o som violento do mar. Ela não o merecia, e ele tinha tido a coragem de dizer isso em voz alta. O plano de Elias era simples, embora doloroso. Ele iria para a oficina que alugava na cidade vizinha. Lá, ele faria o que sabia fazer de melhor, construir. Mas ele sabia que a madeira que ele precisava reparar primeiro era a sua própria alma, rachada e exposta. Ele dirigiu o velho caminhonete pela estrada de cascalho, a chuva batendo no para-brisa em torrentes que mal permitiam a visão. Cada metro que ele percorria era um corte com a vida que ele conheceu. Ele sentia a dor da perda, mas, surpreendentemente, também sentia um leve, um frágil alívio. O alívio de não ter mais que lutar pelo seu próprio valor. Ele havia feito a pergunta: me dê um motivo para ficar. E a resposta de Sofia havia sido o silêncio, uma resposta que falava mais alto que qualquer confissão. Enquanto isso, na casa à beira-mar, Sofia pegou a aliança. Era pesada. Ela sentiu o frio do metal penetrar sua pele. Ela não era uma pessoa má. Ela era uma pessoa quebrada, que usava o amor de Elias como um curativo que nunca permitia a cicatrização. Ela se levantou, a decisão surgindo em meio à névoa do desespero. Ela precisava ir atrás dele, não para pedir perdão, pois ela sabia que o perdão não era dela para reivindicar. Ela precisava ir atrás dele para oferecer a única coisa de valor que lhe restava. A verdade completa, por mais destrutiva que fosse. Ela tinha escondido mais do que a dívida. Havia algo mais profundo, algo que ela fizera antes de casarem, algo que voltara para assombrá-la. E era isso que realmente a impedia de ser honesta e de dar a ele um motivo real para ficar. A tempestade apenas começava. Sofia finalmente entendeu que a única maneira de responder à pergunta lancinante de Elias, me dê um motivo para ficar, você me merece, era destruindo o próprio pedestal onde ela havia se colocado. Você lembra de um tempo em que as decisões mais dolorosas pareciam as mais inevitáveis? Ela segurava o anel, sentindo a vibração gelada da culpa que a consumia. Este não era apenas um anel de casamento. Era a âncora de uma mentira que afundava ambos. Elias havia partido, e o silêncio dele era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Ele se sentiu aliviado, sim, mas o preço desse alívio era a morte de sua fé no amor. Se você está aqui, acompanhando essa jornada intensa de dor e redenção, eu te peço, deixe o seu like, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para não perder o desenrolar dessa história. Ela olhou para a porta por onde ele havia saído, vendo apenas o borrão da chuva que voltava a cair, fina e insistente. O céu cinza parecia ter absorvido toda a luz daquela manhã, deixando apenas um ambiente lavado e frio. A dívida, o desespero financeiro que a havia forçado a recorrer a empréstimos desonestos e esconder cartas de cobrança, isso era apenas a ponta do iceberg que ela usava para justificar sua distância emocional. O verdadeiro câncer estava incrustado muito antes, no tempo em que eles eram apenas namorados inocentes, planejando um futuro que ela sabia, secretamente, que poderia desmoronar a qualquer instante. Ela não conseguia respirar, e a casa,
que antes era um refúgio de madeira e vidro, agora parecia uma gaiola úmida, onde o cheiro de sal e maré baixa apenas acentuava a sensação de isolamento. Ela tinha que alcançá-lo antes que ele se distanciasse tanto que a verdade não importasse mais. Ela vestiu o primeiro casaco que encontrou, um moletom pesado de Elias, sentindo o cheiro familiar dele, abraçá-la ironicamente e correu para a garagem. A pressa fria raspava sua garganta. Elias andava pela estrada de cascalho, seus passos ritmados, uma cadência monótona que o ajudava a ignorar o buraco cavernoso em seu peito. Ele não olhava para trás. A cada passo, ele sentia a areia fina da praia soltar-se de suas botas, uma metáfora perfeita para a forma como seu casamento havia se desfeito grão por grão, sem que ele notasse a erosão, até que a base tivesse desaparecido. Ele se agarrava à dignidade, à ideia de que merecia mais do que migalhas de afeto, mais do que uma vida inteira de incertezas plantadas por escolhas que não eram dele. Sofia ligou o motor do carro. O som do motor V8 rugindo na calmaria matinal era um ato de agressão contra o silêncio da sua falha. Ela acelerou pela estrada estreita, sentindo o carro balançar perigosamente nas curvas mal iluminadas pela névoa. O volante escorregava em suas mãos suadas e ela mal via a estrada através da cortina d'água que o limpador de para-brisa lutava para afastar. Ela não estava correndo atrás de Elias para reconquistá-lo. Estava correndo para se libertar da carga de anos de dissimulação, para dar a ele a clareza que ele merecia, mesmo que essa clareza a condenasse. O segredo que ela carregava não era sobre traição física, mas sobre um abandono ético, uma escolha desesperada feita sob pressão, que a ligava a uma dívida de caráter muito mais pesada do que a dívida monetária. Ela se lembrava daquela noite de dezembro, o cheiro de hospital e o frio cortante do corredor, a assinatura apressada em um documento ilegal que garantia seu futuro profissional em troca de seu silêncio sobre um erro médico fatal cometido pelo pai dela. Ela havia acobertado o pai para salvar a carreira dele, e a vítima era uma pessoa inocente, uma pessoa ligada indiretamente à família de Elias. Essa era a pedra que ela escondia no sapato, o motivo real pelo qual ela nunca se permitiu ser plenamente feliz. A consciência de que ela havia construído seu amor sobre o túmulo da justiça de outra pessoa. Ela o avistou a cerca de 2 quilômetros, uma silhueta alta e escura contra o fundo pálido da paisagem litorânea. Ele estava quase chegando à bifurcação principal, o ponto de não retorno, onde a estrada principal o levaria para longe daquele vilarejo e, consequentemente, para fora da vida dela. Ela parou o carro abruptamente, os pneus cantando no asfalto molhado. O motor morreu. Ela saiu tossindo, sentindo o ar salgado e denso preencher seus pulmões, misturando-se à adrenalina. Ele parou. Ele não se virou imediatamente. Ele deve ter ouvido o carro, o motor engasgando. Ela gritou o nome dele, a voz rouca, rasgada pela emoção, um som desesperado que mal era audível no meio da ventania. Elias! Ele se virou devagar. Seu rosto estava endurecido pela dor, os olhos castanhos sem brilho. Ele apenas a observou, aguardando com uma paciência mortal. Ele não sentia raiva, apenas uma exaustão profunda, a sensação de quem já tinha perdido tudo o que importava. Ele cruzou os braços e esperou que ela chegasse até ele. Sofia correu, tropeçando no cascalho, a aliança ainda apertada em sua mão. Quando ela finalmente parou diante dele, ofegante, a distância física era mínima, mas o abismo emocional era vasto. Ela mal podia falar, a respiração falhava. Ela olhou para ele, para o homem que ela amava e que ela havia destruído lentamente por covardia. Ele quebrou o silêncio, a voz controlada, quase um sussurro no meio da ventania, sem um pingo de calor. O que é, Sofia? Não há mais nada a dizer. Eu fiz a pergunta e você me deu sua resposta. Ela estendeu a mão, abrindo a palma para que ele visse o metal dourado.
a prova física do compromisso que ela havia profanado. Sim, eu preciso que você saiba a verdade completa, não sobre o dinheiro, sobre mim, sobre o que eu fiz antes de você me dar o anel. Eu não te mereço, e isso vai te dar todo o motivo do mundo para não ficar. Ela sabia que, ao confessar, ela não apenas perderia Elias, mas também arriscaria a reputação de seu pai e possivelmente sua própria liberdade. Mas pela primeira vez em anos, ela estava disposta a pagar o preço de sua própria resiliência. Era o único ato de amor que lhe restava. Elias não tocou na aliança. Ele apenas olhou para o rosto dela, examinando cada linha de tensão, percebendo que a dor que ela sentia agora era real, não teatral. Ele deu um passo para trás, criando uma distância que ele esperava que se tornasse permanente. O ar entre eles cheirava a chuva e verdades não ditas. Ele esperava uma súplica, não uma confissão destrutiva. O que você fez? Diga, Sofia. Eu não tenho tempo para enigmas. Eu tenho uma vida para reconstruir. A confissão veio, não como um grito, mas como um sussurro doloroso, rasgando a névoa fria da manhã. Eu matei alguém, Elias. Eu não usei uma arma, mas minhas escolhas mataram. E a pessoa era... O vento pareceu parar de soprar. Elias sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo era muito mais profundo do que ele poderia ter imaginado. O alívio que ele sentira ao ir embora se transformou em terror frio. Ele não a conhecia. Ele nunca a conheceu. Continua. Me dê um motivo para ficar. Você me merece. Era a pergunta fria que pairava sobre a fazenda, mas a resposta de Sofia era um eco de destruição, um abismo que Elias não esperava cruzar. Você lembra de um tempo em que as palavras eram leves e carregavam apenas a promessa de um futuro simples, banhado pelo sol das colheitas? Elias estava acostumado com a terra, com as coisas que crescem devagar e que se colhem com esforço honesto. Mas ali, no topo da colina, ele estava diante de uma verdade que cresceu na sombra, alimentada por mentiras e cuja colheita seria apenas amargura. Se você gosta de histórias de amor interrompidas por reviravoltas dramáticas e escolhas impossíveis, deixe seu like, comente aqui de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para não perder o desdobramento desta saga intensa. A confissão de Sofia não parou no ar. Continuou rasgando o silêncio da manhã. A pessoa era Damião. O professor Damião. Elias piscou, sentindo a névoa fria se condensar em gotículas de suor nas palmas de suas mãos. Damião, o auditor que vinha investigando as irregularidades na cooperativa. O homem que havia confrontado o pai de Sofia sobre desvios e superfaturamento. Você me ouviu, Elias? Eu não atirei, mas eu o matei. Foi a minha escolha, a minha omissão, o meu medo. Ele tinha a prova, a documentação que incriminava meu pai em todos os níveis. E eu fiz o que meu pai me disse para fazer. Eu o mantive longe, eu neguei a ele o acesso a alguns papéis que ele precisava para se proteger de outras pessoas. Eu o enrolei. Ele estava doente, sob pressão imensa, e quando ele percebeu que até eu, a quem ele confiava, estava trabalhando para acobertar tudo, ele se quebrou. Não aguentou o peso da traição e da responsabilidade. Ele estava sozinho e doente, e eu o deixei morrer em silêncio. O cheiro de terra molhada e a maresia distante da neblina que subia da várzea se misturavam com o aroma metálico do pânico de Elias. Ele não se moveu. Seus olhos, que antes brilhavam com uma mistura de mágoa e esperança pela última conversa, agora estavam escuros, vazios. Ele não estava olhando para Sofia, a mulher que ele amou, mas para um espectro de frieza moral. Você sabia. Você estava comigo, nos planos do nosso casamento, e você sabia que a sua vida estava construída sobre a morte de um homem decente, de um homem que só buscava a verdade. Sofia balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo por seu rosto pálido e frio, mas não ousou se aproximar.
Era uma questão de distância física, mas a distância moral era insuperável. Eu estava morrendo de medo, Elias. Você não entende o poder que meu pai exerce. Ele me criou para ser a herdeira, a guardiã do império, mesmo que fosse um império de barro e mentiras. Eu o amei, Elias, mas a sobrevivência da minha família, a segurança de todos, dependia do meu silêncio. Eu escolhi meu pai. Eu escolhi o legado, mesmo que isso significasse a morte do professor e a morte da minha própria alma. E eu escolhi você depois disso, porque você era a única coisa verdadeira na minha vida. Eu achei que, com o tempo, eu conseguiria enterrar essa verdade. A voz de Elias era baixa, cortante, controlada pelo choque. Enterrar? Você achou que poderíamos construir a nossa casa sobre um túmulo e que eu não sentiria o cheiro da putrefação toda vez que entrasse? Você me fez a proposta de me dê um motivo para ficar. Mas agora, a única coisa que você me dá é um motivo para fugir para o mais longe possível. Você se tornou a coisa que mais temo, o espelho da corrupção que eu passei a vida tentando evitar. Você agiu como o seu pai. A acusação a atingiu como um soco no estômago. Ela não podia refutar. A verdade nua e crua estava ali, entre o anel que ele não pegou e o abismo que se abria. Eu sou a minha própria condenação, Elias. Eu sei. E por isso, quando você me pediu para ir embora, eu não hesitei. Eu mereço perder você. Eu mereço viver com isso. A aliança em sua mão brilhou, um círculo de ouro sem valor, uma promessa manchada. Elias deu um passo hesitante para trás, os olhos fixos na paisagem cinzenta além dela. Ele tentou encontrar algum traço da Sofia ingênua e apaixonada que ele havia conhecido, a que ria alto e descalçava os sapatos na grama molhada. Mas tudo o que ele via era a astúcia por trás dos olhos cansados, a capacidade de traição silenciosa que ele nunca imaginou. Ele sentiu o peso da dor de Damião, a dor de um homem que viu a justiça ser subvertida por um sorriso bonito e uma mentira bem contada. Por que agora, Sofia? Por que você não me deixou ir em paz? Por que precisava destruir o que restava da minha memória de você? Ela respirou fundo e a resposta dela era a essência da sua luta pela dignidade. Porque eu não sou um fantasma, Elias. Eu sou um monstro, talvez. Mas eu não sou covarde o suficiente para deixar você se casar com a memória de uma mulher perfeita que nunca existiu. Você merece a verdade, por mais que doa. Eu queria me dê um motivo para ficar. Mas no fundo, eu sabia que a única maneira de te amar verdadeiramente era garantindo que você me merece. Fosse respondido com um não retumbante. Eu não te mereço. E você, Elias, você merece alguém puro, alguém que não tenha sangue nas mãos, mesmo que esse sangue seja metafórico. A confissão não era um pedido de perdão, era uma penitência. Era o pagamento final por seu amor por ele, o único presente honesto que lhe restava. Elias sentiu uma vertigem. A resiliência que ele havia buscado construir nas últimas semanas desmoronou. Ele não podia mais se apoiar na mágoa simples de um coração partido. Ele estava diante de um crime. Ele amava uma criminosa, uma cúmplice silenciosa da morte de um homem. Ele se lembrou da noite em que Damião havia morrido. Chovia forte e o pai de Sofia estava estranhamente calmo no telefone, dizendo que o problema havia se resolvido sozinho. Elias nunca havia conectado a calma do pai à agitação de Sofia naqueles dias. Agora, os pedaços se encaixavam com uma precisão macabra. Ele viu o jogo de poder, a manipulação fria. Você sabe o que isso significa, não sabe? Se o que você está me dizendo é verdade, isso não é apenas uma desculpa para ir embora. É um caso de polícia. Você está confessando um crime sério. Sofia assentiu, o olhar fixo no chão. Eu sei. Eu estou disposta a pagar o preço. Meu pai achou que eu tinha medo de tudo, que eu faria qualquer coisa para manter o conforto e o status. Ele me ensinou a mentir e a esconder.
Mas ele não me ensinou a viver com o peso da morte. Eu não consigo mais. Se a verdade tiver que me levar para a prisão, que leve. Havia uma coragem desesperada naquela entrega. Não era a coragem de uma heroína, mas a coragem exausta de quem não tem mais nada a perder. Elias sentiu um breve lampejo de admiração, rapidamente sufocado pela repulsa. Ele não podia se envolver nisso. Ele havia lutado para sair da sombra da corrupção em sua própria vida. Ele não poderia se amarrar à sombra de um crime hediondo. Ele finalmente quebrou o contato visual, olhando para o horizonte onde o sol lutava para furar a névoa, prometendo um dia talvez mais claro. Ele não podia consertá-la. Ele não podia salvá-la. E mais importante, ele não queria. Ele queria justiça, não absolvição. Elias fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, a ternura havia desaparecido completamente, substituída por uma dureza de granito. Eu não serei o seu silêncio, Sofia. Eu não serei o seu refúgio. Eu não serei o homem que sabe de um crime e o esconde por amor. Meu amor por você acabou de morrer de vez, e ele morreu, ironicamente, por causa do único ato de honestidade que você demonstrou em meses. Ele caminhou até ela, mas não para abraçá-la. Ele pegou a aliança de sua mão, o ouro frio em sua palma, e com um movimento lento e deliberado, a jogou colina abaixo, na grama espessa. O som do metal sumindo no mato foi o final simbólico de seu relacionamento. Ele estava livre, mas o preço dessa liberdade era o terror. Ele tinha uma escolha: proteger a si mesmo e buscar justiça, ou ser arrastado para o pântano de mentiras dela. A decisão foi imediata. Ele não hesitou em honrar a memória de Damião, o homem que havia sacrificado sua vida pela integridade. Ele não podia passar por cima dessa verdade. Sua dignidade valia mais que o conforto de um amor falso. Eu vou embora agora, e eu não vou olhar para trás. Você fez a sua escolha e eu farei a minha. Se você quer pagar pelo seu erro, pague, mas não espere que eu seja seu advogado, seu cúmplice ou seu amante. Você não me merece, Sofia, e a única forma de eu me merecer é garantindo que a justiça seja feita. Elias virou as costas para ela, sentindo o peso da traição e da responsabilidade. Ele estava deixando a mulher que ele amava se afundar em sua própria culpa. Mas ele sentia que era o único caminho para sua própria sobrevivência moral. Ele precisava de ar puro, de honestidade. O cheiro de podridão que exalava daquela colina era insuportável. Sofia ficou parada, observando as costas largas de Elias se afastarem, diminuindo na neblina que começava a se dissipar. Ela não chorava mais. Estava em um estado de dormência total. Ela havia perdido tudo, mas havia ganhado a única coisa que realmente importava: sua própria verdade. Era um fardo pesado, mas era dela. Ela sabia o que ele faria. Ele não era o tipo de homem que guardaria um segredo tão devastador. Ele buscaria a justiça, e isso significava que seu pai seria exposto, e ela, inevitavelmente, seria implicada. Mas a perspectiva de enfrentar a cadeia era estranhamente menos dolorosa do que a de viver mais um dia como a herdeira silenciosa de um império construído sobre a morte. O sol finalmente venceu, e um raio de luz dourada atingiu o topo da colina, aquecendo o rosto de Sofia. Ela respirou fundo, inalando o cheiro de orvalho fresco e terra. A reconstrução começaria ali, no isolamento daquela colina, sob o peso de sua própria confissão. Ela tinha que encontrar a aliança, não para usá-la, mas para enterrá-la debaixo de uma pedra, como um marco do dia em que ela escolheu sua própria resiliência. Elias caminhava rápido, os passos firmes no cascalho úmido. Ele não sabia para onde estava indo, apenas sabia que tinha que se afastar da fazenda e daquele ar contaminado. Ele precisava de um advogado, de um confidente, de um plano. A dor do luto havia sido substituída pela urgência da ação. Ele precisava relatar o que sabia, não apenas pela memória de Damião, mas por sua própria sanidade. Se ele ficasse em silêncio,
Ele se tornaria cúmplice e ele não suportaria se olhar no espelho. Ele parou de repente, puxando o telefone do bolso. Ele tinha que ligar para o homem que Damião confiava, o outro auditor que havia sido afastado do caso. Era hora de agir com a integridade que ele havia exigido de Sofia. A ligação foi breve, tensa. Eu preciso falar com você, é sobre Damião e sobre as pessoas que causaram a morte dele. Não posso falar por telefone. Onde podemos nos encontrar? Sim, eu tenho as informações que ele precisava. Ao desligar, Elias sentiu uma paz estranha. Era a paz de quem faz a coisa certa, mesmo que essa coisa destrua o restante de sua vida pessoal. Ele não tinha mais um amor, mas tinha de volta sua dignidade. E isso, ele percebeu, era o único motivo que realmente importava para seguir em frente. Ele pegou a estrada principal. O cenário familiar da fazenda, que antes prometia conforto e felicidade, agora parecia um castelo assombrado. Ele deixou para trás a riqueza, a segurança e o amor quebrado, levando consigo apenas o peso da verdade. A vida dele seria mais difícil, mais solitária, mas seria honesta. Sofia, lá no alto, observava a poeira que subia na estrada. Ela sabia que a tempestade se aproximava e ela estava pronta para enfrentá-la, sozinha. A reconstrução não seria de tijolos, mas de caráter, e ela tinha a vida inteira para provar que, apesar de suas escolhas destrutivas, ainda havia valor humano a ser resgatado em sua alma. Ela fechou a mão vazia, sentindo o vazio onde o anel havia estado. Ela merecia a solidão, mas talvez, um dia, merecesse a paz. A estrada era longa para os dois. Ele ligou o carro e perguntou ao vento, com a voz embargada pela poeira que subia da estrada: "Me dê um motivo para ficar? Você me merece?" Você lembra de um tempo em que as decisões pareciam simples, preto no branco, antes que o cinza da moralidade as inundasse. Este é o momento em que a vida de Elias e Sofia se desfez. Não com um grito, mas com o silêncio pesado da poeira que subia na estrada. Um silêncio que carregava a verdade, que ele finalmente revelaria. Se você está acompanhando essa jornada de escolhas amargas e reconstrução de caráter, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Comente de qual cidade você está assistindo e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder o desenrolar dessa história intensa. Elias seguiu o caminho, o motor roncando baixo, um contraste cruel com o tumulto ensurdecedor em seu peito. A paisagem familiar da fazenda, com seus campos dourados e cercas de arame farpado, parecia agora uma miragem distante de felicidade perdida. Cada quilômetro era uma punhalada, pois ele não estava apenas deixando Sofia. Estava desmantelando o futuro que havia sonhado, pedaço por pedaço, em nome da decência. Ele sentia o peso do dossiê no banco do passageiro. Aquele maço de papéis não era apenas prova de fraude e desonestidade financeira. Era o atestado de óbito de sua confiança. O cheiro de terra seca misturado ao leve odor de gasolina parecia sufocá-lo, mas ele dirigia com a determinação fria de um cirurgião que precisa amputar um membro gangrenado para salvar a vida do paciente. E o paciente, ele sabia, era a sua própria alma. Enquanto a nuvem de poeira se dissipava na estrada principal, Sofia permaneceu na varanda, os braços cruzados sobre o peito, sentindo o ar frio da tarde que começava a cortar a pele. O som do motor de Elias desapareceu completamente, deixando-a na vastidão silenciosa da propriedade. A casa, antes um santuário de amor e ambição, tornou-se de repente um mausoléu frio, cheio de ecos de promessas quebradas. A dor era uma sensação física, um aperto no peito que a fazia engasgar, mas sob essa dor havia uma camada inesperada de clareza. Ela não podia mais mentir para si mesma. A solidão que a envolvia era merecida, a consequência direta de escolhas egoístas e imprudentes. Ela desceu as escadas de pedra polida, os dedos roçando o mármore frio. No escritório que um dia dividiu com Elias,
Ela começou a vasculhar os armários e gavetas. Ela precisava encarar a dimensão do estrago que suas ações passadas, ligadas àquele antigo relacionamento destrutivo, haviam causado ao patrimônio de Elias. Os documentos falavam por si. Planilhas de empréstimos obscuros, garantias dadas de forma irresponsável, desvios sutis que, somados, ameaçavam a integridade financeira da fazenda. Ela sentia nojo de si mesma, não apenas pela traição emocional, mas pela estupidez material que colocava em risco a herança de uma vida inteira de trabalho honesto. Na cidade, Elias estacionou o carro perto de um edifício austero de escritórios. O sol da tarde refletia nas janelas espelhadas, cegando-o momentaneamente. Ele encontrou-se com o contato, um investigador particular de fala mansa e olhar penetrante, que o esperava em uma sala de conferências fria, iluminada por luzes fluorescentes. A entrega do dossiê foi rápida e silenciosa. O investigador folheou os papéis, seu rosto inexpressivo. Sim, ele disse, a prova é irrefutável. A extensão da fraude de Sofia é maior do que imaginávamos, ligada diretamente à antiga quadrilha que vinha sendo monitorada há meses. Elias ouviu as palavras, cada uma delas um prego no caixão de sua vida conjugal. Ele não sentiu raiva, sentiu apenas o peso esmagador da necessidade de justiça. Ele perguntou sobre as consequências. O investigador explicou com termos técnicos e diretos sobre os mandados de busca e apreensão que seriam emitidos, as ações judiciais que protegeriam os bens de Elias da alienação fraudulenta e o escândalo público inevitável. Elias fechou os olhos. Ele havia feito o que era certo, mas a retidão moral custava a paz. Eu preciso garantir, ele disse, que a propriedade da fazenda e os meios de subsistência de meus funcionários estejam completamente protegidos. O investigador assentiu. Era exatamente esse o propósito da intervenção imediata. Elias saiu do escritório sentindo-se exaurido, mas estranhamente leve. Ele havia trocado o conforto do lar pela dura estrada da honestidade. Ele pegou o celular e enviou uma mensagem curta ao advogado da família, oficializando sua decisão de separação legal imediata e solicitando a máxima discrição possível, embora soubesse que no mundo dos negócios rurais nada permanecia em segredo por muito tempo. De volta à fazenda, Sofia continuava em sua jornada de penitência silenciosa. Ela reuniu os documentos em uma pilha organizada, não para escondê-los, mas para entregá-los. Ela percebeu que a única maneira de resgatar qualquer vestígio de dignidade era facilitando o processo de Elias. Ela não lutaria pela fazenda, pelo dinheiro ou pelo nome que ela havia maculado. Ela lutaria apenas pela sua própria redenção, que começava com a aceitação da perda total. Ela caminhou até a varanda novamente, observando a linha tênue do horizonte. O sol se punha, pintando o céu de tons violentos de laranja e roxo, cores que pareciam refletir a intensidade da dor que ambos estavam vivendo, separados por quilômetros e por escolhas irreversíveis. Ela tocou o pescoço, sentindo a ausência do calor do corpo de Elias. A casa era fria, o futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentia que estava no caminho de ser honesta, primeiro consigo mesma, e talvez um dia merecedora de uma paz que parecia inatingível. Ela sabia que a tempestade se aproximava rapidamente. Amanhã, a verdade viria à tona para todos, e o preço seria alto. Ela seria exposta, julgada e talvez irremediavelmente desfeita. Mas o que importava agora não era o que os outros pensavam, mas como ela se reconstruiria a partir dos escombros de sua própria falha moral. Ela se perguntou se Elias, ao enfrentar o desastre que ela criara, encontraria a força para perdoar a si mesmo por tê-la amado. Elias, longe dali, parou em um posto de beira de estrada para tomar um café amargo. Ele olhou para o próprio reflexo no vidro da janela.
Os olhos estavam cansados, mas havia uma firmeza recém-descoberta em sua mandíbula. Ele havia perdido o amor, mas ganhara a si mesmo de volta. E nessa solidão imposta pela verdade, ele percebeu que o único motivo real para seguir em frente não era o perdão de Sofia ou o conforto de uma vida fácil, mas sim a integridade inegociável que ele finalmente havia defendido. A estrada para o futuro era longa e árdua, mas ele a percorreria, sabendo que estava livre do peso da mentira. A reconstrução de Elias seria pública, a de Sofia íntima. Ambos haviam chegado ao fundo do poço, mas agora tinham a chance de começar a subir. A vida deles havia se tornado uma prova de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único alicerce para qualquer valor humano duradouro. O silêncio do posto de beira de estrada foi quebrado pela pergunta que ecoava na mente dele, desde o último adeus. Uma frase que resumia o abismo entre eles. Me dê um motivo para ficar. Você me merece. Você lembra de um tempo em que as decisões mais dolorosas pareciam ser as únicas que poderiam salvar a sua alma? Foi exatamente nessa encruzilhada de integridade e desejo que Elias se encontrou, reavaliando cada passo de sua jornada com Sofia. Enquanto nos aprofundamos no desfecho dessa história intensa de amor e deslealdade, pedimos que você curta este vídeo, comente de qual cidade está nos assistindo e se inscreva no canal para não perder a próxima narrativa de valor humano que trazemos para você. Elias deixou a xícara vazia sobre o balcão. O vapor amargo do café se dissipava lentamente, assim como a névoa espessa de ilusões que o envolvera por anos. Ele seguiu para o carro. O motor, ao ligar, soou não como um rugido de dor, mas como um som abafado de alívio e liberdade. Ele não tinha um destino fixo, apenas a direção contrária àquela que o aprisionava. Na estrada, o sol nascente pintava o horizonte com tons de laranja e roxo, cores vibrantes que contrastavam com a escuridão interna que ele estava varrendo para fora. Ele havia entendido que o mérito não se negocia. Não se implora por um motivo para ficar onde a base já está corroída. A dignidade era a sua nova bússola. Ele sentia a textura áspera do volante sob suas mãos, uma sensação concreta que o ancorava na realidade presente, livre dos fantasmas de promessas quebradas. A dor não havia sumido, era profunda e real, mas estava limpa. Era a dor da verdade, infinitamente preferível ao conforto morno da mentira. Ele dirigiu por horas a fio, observando as paisagens se transformarem de campos cultivados para a imensidão azul do oceano, buscando um lugar que espelhasse a vastidão da liberdade que ele havia reconquistado. Ele se instalou temporariamente em uma pequena cidade litorânea, longe de tudo que lhe era familiar. Alugou uma cabana simples, onde o cheiro constante de maresia e madeira velha substituía o aroma artificial de luxo da sua vida anterior. O som das ondas batendo na areia, incessante e rítmico, era um bálsamo. Ali, ele podia ser apenas Elias, o engenheiro apaixonado por estruturas sólidas, não o Elias tolhido pelas exigências sociais de Sofia. Ele voltou a trabalhar, aceitando projetos pequenos e complexos, onde o desafio era puramente técnico, sem as teias de corrupção ou jogos de poder. A satisfação de ver uma fundação se erguer, firme e inabalável, refletia a reconstrução de seu próprio caráter. Ele não tinha mais o luxo, mas possuía algo muito mais valioso, a paz inegociável de estar em alinhamento consigo mesmo. Sofia, por outro lado, vivia o silêncio opressor do castigo autoimposto. A grande casa, antes repleta de risadas forçadas e o cheiro do perfume caro que usava para mascarar a insegurança, agora era um monumento gelado à solidão. Ela caminhava pelos cômodos. O eco seco de seus passos sobre o mármore polido era a única companhia.
Ela tentou, por um impulso desesperado de ego, ligar para a mãe, buscar o conforto da voz familiar, mas a mão tremia ao tocar o telefone. Ela sabia que a mãe faria as mesmas perguntas evasivas de sempre, e ela não aguentava mais inventar desculpas para a falência de sua vida. Ela tentou escrever uma carta para Elias, uma tentativa desesperada de justificar a fraqueza, de explicar a bagunça emocional, de implorar por uma segunda chance, manipulando as palavras para despertar a pena dele. Mas cada frase soava oca. Ela amassou a 10ª folha, o som seco do papel sendo rasgado refletindo a destruição de seu próprio caráter. O arrependimento tinha o sabor metálico do chumbo na boca e cheirava a poeira antiga, aquela que se acumula nos cantos da alma negligenciada. O espelho do banheiro lhe devolvia uma imagem que ela mal reconhecia. Os olhos inchados, a palidez do isolamento, a expressão de quem havia perdido não um bem material, mas a bússola moral. Não era apenas a perda de Elias que a machucava tanto agora, mas sim a perda da Sofia, que ele acreditava que ela era, a Sofia que ela havia se esforçado tanto para projetar. Ela passou dias em jejum de autopiedade, sem forças sequer para vestir-se ou pentear os cabelos. Foi nesse fundo do poço, despojada de status e de mentiras, que ela começou o trabalho mais difícil. Encarar a si mesma sem maquiagem e sem filtros. Ela lembrou-se do conselho de Elias, dito muito tempo antes, sobre como as grandes construções exigem fundações profundas e resistentes. Sua fundação havia sido construída sobre areia movediça. O primeiro passo para a reconstrução de Sofia foi simbólico e doloroso. Ela pegou as joias caras, presentes de Elias e de outros momentos de sua vida anterior, e as levou a um joalheiro. Ela vendeu anéis e colares, não por necessidade financeira urgente, mas como um ato físico de desapego ao materialismo que havia corrompido suas escolhas. O dinheiro resultante foi modesto, mas a sensação de libertação era imensa. Em seguida, ela fez algo que nunca imaginou. Buscou anonimato e trabalho braçal. Ela começou a ajudar em um abrigo local para mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade, longe dos círculos sociais que a julgariam. O cheiro forte de desinfetante e comida simples substituiu o aroma de sua vida anterior. Lá, ela não era a esposa traidora ou a socialite falida. Era apenas Sofia, uma voluntária que dobrava roupas, limpava o chão e ouvia histórias de dor muito maiores que a sua. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu genuinamente útil. Ela estava aprendendo de forma humilde e dolorosa que o mérito não vinha do que ela possuía, mas do que ela fazia pelo outro. E mais importante, do que ela estava fazendo por si mesma para merecer a própria existência. O tempo passou, silencioso e implacável. Elias, na sua cabana litorânea, havia encontrado um ritmo de vida que o preenchia. Ele trabalhava com paixão, lia à noite sob a luz amarela fraca, e às vezes observava o mar por horas, sentindo o sal nas narinas e a firmeza da terra sob os pés. Ele havia se permitido sentir a tristeza pela perda do amor, mas havia abraçado a alegria da verdade. Ele havia se tornado a melhor versão de si mesmo, íntegro, livre e profundamente em paz, provando que ele merecia a vida que havia reconstruído com honestidade. Eles nunca mais se falaram, mas o mundo é pequeno. Elias ouviu, através de um antigo contato profissional, sobre o trabalho social anônimo de Sofia. A notícia o atingiu não com a dor do passado, mas com um reconhecimento silencioso por ela estar finalmente encontrando seu caminho, desapegada da necessidade de ser vista ou aplaudida. Ele percebeu que ela estava lutando para encontrar o motivo interno para ficar de pé. Sofia havia aprendido a lição mais difícil, que o verdadeiro mérito não está em ter alguém ao seu lado, especialmente alguém tão íntegro quanto Elias, mas sim em se tornar alguém que vale a pena ter por perto.
A reconstrução não era sobre voltar para Elias, mas sobre ser digna de si mesma. Ela não podia implorar pelo amor dele, mas podia conquistar o seu próprio respeito. A pergunta que ecoou no início da jornada: me dê um motivo para ficar. Você me merece? Não era sobre Elias. Era sobre a própria Sofia e sua busca por redenção e valor. A resposta final, silenciosa e amadurecida, era que o único motivo para ficar ou seguir em frente, em qualquer situação, era a verdade inegociável, e o único mérito necessário era a dignidade reconquistada. Eles não voltaram a ser um casal, mas ambos se tornaram pessoas melhores, e isso era, no final, a maior prova de valor humano duradouro. Se essa história tocou seu coração e te fez refletir sobre a importância da integridade e da resiliência, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar mais narrativas como esta e compartilhe com quem precisa de uma dose de esperança e verdade. Até a próxima história.